a mais um encontro da nossa programação oficial dos Jovens Líderes do Agro, da Paraíba, uma iniciativa dos participantes da sexta edição do CNA Jovem, Programa Nacional de Desenvolvimento e Lideranças, promovido pelo CNA-Senar, e hoje teremos a honra de aprofundar nossos conhecimentos com uma palestra inspiradora sobre competências de liderança, inovações tecnológicas e perfil de líderes. Tema essencial para quem deseja transformar o agro com estratégia, visão e atitude. Nosso convidado é André Agra, vice-presidente do TCE da Paraíba, que trará sua experiência e visão sobre o papel da inovação e do perfil de liderança no cenário atual. Prepare suas perguntas, anote seus insights e aproveite ao máximo esse momento de aprendizado e conexão. Seja muito bem-vindo, André. Desde já agradecemos sua participação e pode dar início à sua fala. Felipe, tu está me confundindo com o André Carlo. Eu estava até conversando com ele. André Carlo, que é o vice-presidente do tribunal. E eu sou auditor de contas do Tribunal de Contas, auditor de controle externo, e coordeno um projeto chamado Espaço Cidadania Digital, que é um projeto que faz prospecção de inovação para o Tribunal de Contas, e a gente faz também um trabalho, entre outros, de levar os conceitos de cidades inteligentes e sustentáveis para os municípios paraibanos. A gente faz fora também, mas eu faço individualmente. Pela instituição, a gente está levando para os municípios da Paraíba, certo? Hoje a gente é a única instituição no Brasil nesse ramo de controle que faz esse tipo de trabalho. Eu, inclusive, estou nesse momento, cheguei agora de Pocinhos, e passei o dia lá conhecendo a infraestrutura de Pocinhos para amanhã à tarde vou dar um curso lá sobre cidades inteligentes, certo? Certo. Aqui que eu não estou em casa, eu estou no hotel aqui em Campina, aí tá um negócio meio confuso um pouco, tá certo? Eu sou mais focado hoje, eu trabalho, para vocês entenderem assim mais ou menos o que é que eu vou falar, que às vezes distou um pouquinho da área de vocês. Eu sou mais focado na questão hoje de gestão pública, tá certo? Então eu faço muito trabalho com relação à formação de competência na gestão pública, tá certo? Então você às vezes pode perceber um tipo de viés que eu estou puxando muito, mas é porque é meu perfil hoje de trabalho. Mas como eu estou pesquisando trabalhos relacionados a desenvolvimento, principalmente do semiárido, geração de prosperidade, tá certo? Aí eu termino me aproximando de alguns casos interessantes que eu estou assim, observando aqui fora do estado, que aí pode contribuir para vocês, tá certo? E eu vou dar algumas ideias ao que eu penso em futuro, tá certo? Espero que vocês discordem da maioria das coisas que eu estou falando, mas pelo menos provoque vocês um pouquinho mais, tá certo? Então, assim, eu preparei alguns slides para vocês. Primeiro, para vocês que são da Paraíba, se todo mundo for da Paraíba, não sei se tem alguém fora da Paraíba aqui. Acho que não, né? Então, porque, veja, só para vocês terem uma ideia de Paraíba hoje, né? A gente tem hoje a Paraíba um PIB aí de 86 bilhões, é o dado que a gente tem só de 2022, tá certo? E veja como o espaço público é grande dentro da Paraíba. Você tem hoje, o ano passado, o Estado gastou aí, presta atenção, a economia produz 86 bilhões, tá certo? O Estado gastou ano passado 19 bilhões. Quando você junta com 23 dos 223 municípios, você já está aí passando de 40, né? Mais 8 bilhões de benefício social. Olha que se vocês for somar tudo isso, e aí eu não estou botando aqui INSS, uma série de outras coisas, tá certo? Então, só isso aí, nem a infraestrutura do governo federal aqui, as universidades federais, os IFs e uma série de coisas. A gente se aproxima, apesar de ser um cálculo grosseiro, né, eu não posso fazer essa conta em cima do PIB, mas só para você ter uma ideia, eu passo facilmente de 50 bilhões. Então, veja a importância ainda do poder público do ponto de vista econômico dentro da Paraíba, tá certo? Por isso que sempre há uma participação muito grande do serviço no PIB da Paraíba. Mas aí, só para dar também um dado interessante,
que é uma sinalização bastante legal, inclusive para vocês, saiu o PIB de 2020, e no PIB de 2022, não saiu, só saiu dos municípios de 2021, tá certo? Neste 2022 e nas sinalizações de 2023, está aparecendo como grande força na geração de PIB na Paraíba, que sempre foi a questão relacionada a serviço, está aparecendo a agropecuária. Então, isso é uma coisa interessante, entendeu? Até porque você olhar hoje para Paraíba, você parece que João Pessoa está puxando um crescimento gigantesco em função do mercado imobiliário e de turismo, e possivelmente, pode ser que esteja errado o que eu estou falando, possivelmente não seja. Talvez quem esteja com mais tração seja exatamente esses projetos que estão surgindo, basicamente uma boa parte no interior. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um estudo no tribunal das 20 maiores cidades da Paraíba. E a média de crescimento nominal, sem descontar inflação, foi de 15% do PIB. E isso em 2021, que é o dado que a gente tem disponível para os municípios. João Pessoa só cresceu 7%, e Campinas só 2,9%. Ou seja, o crescimento está vindo das cidades do interior, do mais interior. Guarabira, por exemplo, cresceu 70% de PIB. Não é? Quando você começa a observar hoje o que está acontecendo em Sousa, em Cajazeiras, em Patos, em Catolé do Rocha, em São Bento, você vê é como se houvesse um movimento muito forte, sabe, de crescimento, que a gente tem que aproveitar isso. Então, esse é um ponto que eu queria começar a falar com vocês. Outro é que nós temos hoje na Paraíba, para vocês terem ideia, a gente tem hoje 674 mil pessoas no Bolsa Família, tá certo? E nós só temos 521 mil pessoas em CAGED, em carteira assinada. É fundamental que a gente aumente essa quantidade de carteira assinada e de empreendedorismo e diminua essa quantidade de Bolsa Família. Por quê? Porque você começa a gerar um ciclo mais forte, vamos dizer assim, de prosperidade, certo? Agora, estatística engana, é bom ter esse cuidado também. O que é que eu digo que engana? Você pensa que essas pessoas no Bolsa Família não estão trabalhando, eles estão, só não querem assinar a carteira para não perder o Bolsa Família. Tu entendeu? Aí cria dois problemas, um para ele, de futuro, e o próprio empresário que fica numa situação de insegurança, tá certo? Que eu acho um equívoco do governo. O governo era para deixar juntar, porque se você somar hoje um emprego de carteira assinada de salário mínimo com Bolsa Família, aí não dá nem a metade do que seria uma renda mínima para um trabalhador. Então, o ideal, eu raciocino que era mais inteligente deixar acumular, estabelecer um prazo de 2, 3 anos, para você começar a desconectar essa dependência de programas sociais. E isso tem a ver um pouco com vocês, até porque vocês vão, segundo eu estou entendendo de vocês, que são produtores, não é? Que vocês vão trabalhar também com trabalhadores com mão de obra. Então, quanto menos vamos dizer assim, quanto menor o tamanho do assistencialismo e mais a mão de obra ativa, mais possibilidades de vocês terem um crescimento para vocês. E aí chega uma discussão que eu acho que a gente tem que, principalmente vocês são jovens, tá certo? Um cuidado muito grande com a questão do peso ideológico que está caindo nas costas dos jovens hoje. Dos mais velhos não adianta, que eu acho que é um caso perdido, viu? Mas o que é que acontece? As pessoas discutem muito tamanho de Estado, né? Será que aguenta o peso? Tá, ó, tem um negócio que eu gosto muito de dizer. Eu acho que esse tamanho de Estado devia ser uma discussão bem assim, pragmática, sabe? Tem uma coisa que é interessante, que é o governo da Estônia. A Estônia hoje é um país do leste europeu que é para a gente, em termos de governo digital, um case. Lá, basicamente, você antigamente, até o ano retrasado, você só ia numa participação pública para fazer duas coisas. Fazer uma transferência do imóvel ou casar. Hoje nem precisa mais. Você faz tudo digital, inclusive votar. Você vota digitalmente à distância, se quiser, tá certo? Lá quando você abre o site do governo da Estônia, tem uma frase que é bem legal. Ele diz assim: o sonho da Estônia é ter o menor governo possível, mas o maior necessário. O que é que ele quer dizer? Por exemplo, o estado da Paraíba, que ainda é muito vulnerável, o estado tem que ser maior mesmo. Porque ele tem que chegar para dar assistência com política pública para fomentar tanto a questão das pessoas que estão vulneráveis, como os próprios negócios que precisam de um certo apoio. Agora, à medida que o Estado a região vai enriquecendo,
que ele vai começando a ter musculatura para andar só, aí você começa a diminuir o tamanho do Estado. Então, eu entendo que essa discussão de tamanho do Estado deveria ser matemática, vamos dizer assim. Entendeu? Matemática. A gente tem que lutar sempre por um Estado menor, mas desde que ele seja eficiente. O que eu não posso é tirar a força de proteção, porque você não pode deixar, ao meu ver, naturalmente, a própria economia ditar isso. Porque eu realmente não conheço nenhum lugar do mundo que funcionou. Só você deixando a coisa muito aberta. Por outro lado, também, você tem que entender que é o que eu digo muito em prefeitura. Um prefeito de uma cidade do interior da Paraíba, por exemplo, ele não é para simplesmente só focar em educação, saúde, ele tem que gerar renda e emprego. Ele tem que focar em geração de renda e emprego, certo? E sempre entender que a agricultura agropecuária, dentro desse contexto de geração de renda e emprego, vai ter, ao meu ver, uma grande força. Isso é uma coisa que já está se desenhando a nível nacional, regional, nacional e internacional. Até porque é uma coisa interessante isso, que quem é da Paraíba tem que ter essa percepção. Olha, a Paraíba tem duas coisas. Eu acho que tudo que a gente raciocinar da Paraíba, a gente tem que pensar em duas coisas. Fabricar água e fabricar alimento. Por quê? A gente tanto é deficitário em água. A Paraíba hoje tem um semiárido de quase 190 pessoas. 190 municípios em 223. 70% do tempo, dos dias do ano, você tem escassez hídrica. Como também a gente tem um déficit de produção de alimento. Então, a gente tem que trabalhar para produzir alimento e água. Então, tudo que a gente se voltar para isso, a gente está criando uma sustentabilidade para o Estado como a Paraíba. Agora, o que é que eu entendo da definição de prosperidade? Tem um cara chamado Clay Christensen. Quem não leu esse cara, é bom ler. Ele tem um livro chamado Paradoxo da Prosperidade. Esse cara foi que inventou o termo. É disrupção, que a gente usa muito, né, para as coisas, que eu até usei aqui no início do trabalho. E ele diz uma coisa interessante. O que é prosperidade? É diferente, às vezes, de riqueza, viu? Prosperidade é quando mais e mais gente vão ficando em condições de prosperar. Porque se você tem um lugar que é desenvolvido economicamente, mas na mão de poucos, isso não é prosperidade, isso é riqueza que, às vezes, ela não tem uma sustentabilidade certa, garantida, porque você vai criar outros problemas que terminam desequilibrando o conjunto, tá certo? Então, assim, prosperidade para ele, e aí é o que me acosta a ideia dele, é que você tem cada vez mais incorporar mais pessoas nessa questão do bem-estar econômico, social e político. E outra coisa que Christian fala muito, mas diversos outros autores, é que não existe prosperidade sem governo bom, certo? Eu já pesquisei também exaustivamente. Você não vai encontrar no mundo hoje um país, uma região que cresça de uma forma contínua se os governos são bons. Não adianta que não funciona, porque se o governo é ruim, ele vai atrapalhar a iniciativa privada. Se ele é ruim, ele não consegue criar uma estrutura de fomento para incentivar o privado. E o privado só, ele também não resolve o problema. Então, assim, a gente precisa, para ter um sucesso em prosperidade, e aí é um trabalho que eu faço, é tentar criar uma competência pública capaz de trabalhar em que a gente chama nesse aspecto. E aí tem uma coisa interessante que diz respeito a vocês diretamente, inclusive para quem vai liderar, isso é uma coisa assim bem forte, sabe, ao meu ver. É a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações trabalhando no mesmo lugar. Né, que isso não acontecia antigamente. Você vai ter o que chamar dos baby boomers, né, pessoas acima de 55, 60 anos de idade. Você tem a geração X aí, entre 40, pensa aí até 57, 58%, sou eu, mais ou menos. Tem vocês, que é os milênios, né, o Y, e tem os e tem os Z que estão chegando, 18, 19 anos. Então, tu imaginas você liderar um grupo com esse perfil geracional tão diferente. Então, o que acontece? Você tem que ter uma cabeça boa. Você não pode ser um cara fundamentalista. Se você é daquele que diz assim, não vou trabalhar com esse cara porque ele é comunista, nem vou trabalhar com esse cara porque ele é fascista, você está ferrado, ao meu ver. Eu acho que você está ferrado. Por quê? Porque você tem que extrair o melhor de todo mundo. Você, para liderar um grupo, você tem que dizer assim, cara, você pode ser o que danado for, mas dá para a gente convergir alguma coisa? Então, por exemplo,
tu és um caba de extrema direita. Ah, tu é um caba comunista. Mas peraí, tu quer um governo eficiente? Quer, então a gente já tem um consenso. Tu quer que tua região gere emprego e renda? Quero. Então eu já tenho outro consenso. Tu acha que a educação, todo mundo deve trabalhar para a educação melhorar? Sim, então já tem várias convergências, né? As outras, cara, eu afasto. Porque quando tu é um líder e que tu tem dificuldade de trabalhar com alguém que pensa diferente de ti, mesmo aquela pessoa sendo bom, aí tu atrai uma pessoa para o teu lado que é inferior, mas que concorda contigo, tu já perdeu performance em termos de grupo. Então, se tu perde performance em termos de grupo, tu vais perder capacidade de liderança, o que eu entendo que é uma liderança que vai vir para realmente transformar o que a gente tem daí para frente. Então, é fundamental que a gente compreenda que o mundo mudou de verdade e está mudando numa velocidade que até assusta um pouco. A gente não consegue dominar. E por a gente não conseguir dominar só ou em poucos grupos, quanto mais a gente interagir com pessoas que sejam de diversas áreas. Então, tu é da agropecuária, mas André, aí tu vai conversar com o quê? Se possível, com todo mundo. Porque hoje o teu mercado pode ser qualquer lugar do mundo, né? Teu mercado pode ser qualquer lugar do mundo. Tu pode trocar ideias com qualquer pessoa do mundo. Então, a gente precisa compreender que a complexidade que está vindo aí, eu vou tentar mostrar um pouquinho a vocês, essa complexidade do que a gente chama, tem um cara em Recife que chama do mundo digital, que é a fusão no mundo físico com o digital, com um grande impacto na vida pessoal da gente, no comportamento da gente e na sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente não tem experiência, tá certo? É um mergulho que você está dando em um mundo que ninguém tem experiência passada para dizer isso. Então, vão surgir desafios que a gente não está conseguindo prospectar. Daí a necessidade da gente se unir em grupos para estudar junto, para trabalhar junto. Não dá para compreender esse mundo e agir nele se nós não tivermos assim, um mínimo de bom senso de sentar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de ouvir o outro que pensa diferente, tá certo? Porque tem uma coisa que assusta um pouquinho, qual é? Há hoje, basicamente, um consenso que diz assim, cara, o que é rotina vai ser automatizado. O que é rotina vai ser automatizado, né? Eu até antecipo para vocês, por exemplo, dar um exemplo prático para vocês. Hoje, é muito mais fácil, nesses próximos 10, 15 anos, substituir um médico do que um enfermeiro ou uma enfermeira. Por quê? Porque o médico bota a mão, a enfermeira bota a mão para pegar uma veia, pega na pessoa, tá certo? O médico não, eu posso fazer um IA, um assistente IA aqui, que me dê todo um suporte, tá certo? De medicamento, de orientação, de diagnóstico, ele às vezes não precisa nem ser humano, tá certo? André, isso, tu tá falando de futuro ou de presente? Tá, vou dar um exemplo prático a você. A gente tem já em desenvolvimento, no Tribunal de Contas, 2 robôs, e tem um robô já funcionando, que é a Turmalina, que ela analisa para a gente, por exemplo, portal de transparência e escreve um relatório igual um auditor. Então, eu já tenho alguém. Uma coisa que eu fazia uma vez por ano, eu faço agora diariamente. Estava, inclusive, eu estava reunindo vocês, já recebendo alguns e-mails. A gente está treinando um outro robô, agora, uma versão nova dessa robô, já com uma pegada diferente, e ela já próxima até de uma visão humana de transparência, para ela substituir o trabalho do auditor do tribunal. Tu entendeu? Então, isso vai ser em várias áreas, tá certo? Isso vai ser em várias áreas. Então, a gente tem que ter esse cuidado para começar, e vem coisa diferente, e muito diferente. Não sei se vocês viram essa notícia, essa já é velha, viu? De 1 mês e meio. Vocês viram isso aqui, não, que eu estou mostrando? Eles fizeram alterações genéticas em fósseis antigos, do que eles chamavam do lobo primitivo, e eles fizeram com biotecnologia, né? Eles fizeram renascer esses animais. Né? Você veja, eu estou falando aí edição de vida, viu? Alguns questionaram, não, isso aqui. Eu sei que porque vocês são mais novos, eu me lasco aprendendo coisa de velho, né? Vocês assistiram, não, né? Não assistiram Game of Thrones, não, né? Não sei se é coisa de velho, como eu mesmo, não é da geração do sei, não. Mas quem assistiu é aquele lobo. Ó, o cara já tá rindo aí, mangando de mim. É o lobo, pronto, é aquele lobo de Game of Thrones. Eles estão recriando agora. Ó, alguém assistiu, graças a Deus. Aí o que acontece? Tu tem noção o que a gente vai ser capaz de produzir? Eu estou falando aqui de animal, né? Mas a gente está falando também de outras coisas que vão surgir, inclusive na área de vocês, né? Eu estava agora, fui numa escola aqui em Pocinhos, e a professora, a gente está discutindo uma palma que está chegando aqui do estado, que diz que está com uma performance ruim.
E eu fui no INSA, eles estão com 88 tipos de palmas que é resistente à cochonilha. Já foi uma evolução da biotecnologia, uma alteração, né, na genética, na performance da palma em relação à praga. Só que eu vou começar já a ir mais profundamente nisso, né? Eu vou mais profundamente nisso. Então, eu vim numa escola agora que a professora resolveu plantar palma. Olha, uma escola média, que tem professores de agroecologia, as professoras se uniram, estão fazendo uma horta dentro da escola, aqui em Pocinhos, e eles estão plantando, né, com acompanhamento, incluindo educação ambiental, e eles vão para depois distribuir uma palma que eles estão acompanhando para ser ela mais forte, estão entendendo? Só que eu estava mostrando a eles que, por exemplo, o INSA hoje tem um banco de reserva genética de muda, não é? Tem a produção lá. Eu estou usando uma biotecnologia. Eu tenho hoje uma cidade como Sumé, que tem hoje uma inteligência de biotecnologia que é, assim, respeitável. Eu não estou falando de coisa tão distante, não, viu? Eu estou falando que a gente está entrando A gente, em 5 ou 10 anos, eu vou ter capacidade de intervenção em vidas vegetais, humanas e animais que vão nos surpreender. Então, tu imaginas que essas coisas a gente não domina, Felipe, assim, vocês. A gente precisa perceber. Ter uma cabeça boa, tá certo? Perceber, vocês são jovens. Assusta um pouquinho, assusta, aquela que assusta. Mas também a gente pode surfar a onda, né? A gente pode, assim, se abrir, claro, com muita ética, é fundamental a ética. Outra coisa, uma matéria que saiu semana retrasada interessante. A China abriu uma fábrica agora, não é de fabricar robô, não, viu? Porque já está meio, né, já meio batido, já essa notícia já sabe, né? Quem nunca foi aqui nessa fábrica aqui da Stellantis, que era a Jeep, agora chama Stellantis, aqui em Goiânia, vai lá, tem 180 robôs trabalhando. Eu fui lá conhecer, uma coisa impressionante, o robô trabalhando. Eles fazem um Compass, um Taurus e um Renegade, não precisa mais fazer 10, faz um, muda, em 2 segundos o robô muda já o estilo do carro. Isso já é uma coisa já, né, de 5, 10 anos atrás, né? Agora, essa fábrica, né? Essa fábrica é para treinar robô. Olha bem, é como se fosse uma universidade de robô. Olha como a gente está, não é? Dando passos assim interessantes que a gente precisa ter uma visão diferente. Então, existe uma revolução tecnológica em curso e existe agora um mega problema que é a questão climática, que aí é que tem a ver com vocês, né? O que é que a gente está discutindo com as prefeituras, tanto aqui, e eu estou vendo esse trabalho fora agora. A gente está preparado para isso. A gente, de fato, está preparado para isso. O que fazer para mitigar os efeitos, por exemplo, de um aquecimento global, de um aumento de temperatura, mas não é só aumento de temperatura. Quem já ouviu falar de antigamente, dar uma chuva no interior da Paraíba e alagar uma cidade? Agora alaga. Agora alaga. E eu tenho que trabalhar, porque quando eu alago, a cidade não tem água na torneira, é um problemaço, tu entendeu? É um problemaço. Então, eu tenho que mudar o meu olhar sobre gestão pública e em torno de cidade. O que é que eu estou antecipando para vocês? Uma das ações, o que é que eu tenho que fazer? Reflorestamento urgente, urbano e rural. Eu tenho que reflorestar. Eu não posso mais me dar o luxo de ter uma cidade que está agora... Eu estava discutindo agora com o secretário e a prefeita de Pocinhos. Vocês asfaltaram a cidade todinha, está errada. Não se asfalta mais a cidade toda, porque aquece a cidade. Quando aumenta a temperatura, gente, o asfalto chega a aumentar 14 graus no piso do asfalto. Quando aumenta a temperatura, os indicadores de ilha de calor, que a gente chama, aumenta AVC, aumenta infarto, aumenta estresse, e você não tem nem como vender seu produto no calor. Eu preciso de quê? De conforto térmico. Então, tem soluções interessantes, eu vou mostrar a vocês rapidamente aqui durante o caminho, mas eu preciso que as pessoas tenham essa percepção. Vai alterar, já está alterando. O que é que eu vou fazer para me defender? Né? O que é que eu vou fazer para prosperar? Eu até digo um negócio que eu acho bem interessante. Para a gente que é do Nordeste, que é do semiárido, a gente passou a vida da gente enfrentando a diversidade climática. Tu já imaginou se a gente junta essa resiliência, vamos chamar a palavra da moda, essa resiliência, essa força que a gente adquiriu, histórica, né, de luta,
para se adaptar à seca, com tecnologia, uma tecnologia apropriada. O que acontece com isso? Talvez esse passado de sofrimento da gente agora seja um ativo estratégico para vocês como liderança, porque vocês têm o passado no gene de vocês de suporte de agruras, que se nem o europeu nem o americano é acostumado a uma bronca dessa não, meu amigo. Então, talvez isso, junto com estudo, tecnologia, trabalho, dedicação, a gente consiga encontrar soluções interessantes para a gente chamar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, ou de território, o que é um território, as pessoas perguntam, o que é um território, o que é a sustentabilidade, porque quando você fala sustentabilidade, o cara já pensa que é meio ambiente. Não, sustentabilidade tem várias dimensões, e a principal é econômica, que é a principal, vou corrigir. Mas um ponto principal é econômico. Eu não posso falar em sustentabilidade se eu não falar de desenvolvimento econômico, com prosperidade, daquele jeito que eu disse, com justiça social, mas eu tenho que ter desenvolvimento econômico. Aí eu tenho que ter o desenvolvimento social, que não adianta eu concentrar um desenvolvimento econômico na mão de poucos. Aquilo que eu disse a vocês, eu tenho que melhorar os indicadores de uma cidade, eu tenho que ter uma atenção primária que atenda as pessoas, eu tenho que ter uma educação boa, eu tenho que... Vocês entendem? Aí eu tenho que ter uma sustentabilidade ecológica. Eu não posso ter eu tenho que ter uma economia que seja positiva para a natureza e não negativa, como foi até hoje. E aí tem outras camadas que não cabe aqui a gente discutir. Mas essas três, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que gerar, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando na questão econômica, social e ambiental. Não é só ambiental. E aí a gente tem uma coisa que é um cuidado muito grande que a gente deve ter. A gente está fazendo um estudo agora a nível de Nordeste, e a gente coordena pelo Tribunal de Contas. Nós já temos hoje, e aí impacta diretamente o negócio de vocês, e o futuro do negócio de vocês, é que a gente está com 12,85% do território do semiárido em processo de desertificação. Esse pontinho vermelho aí que vocês estão vendo, está vendo no mapa do semiárido, ó, e são áreas já áridas. São áreas que você não forma basicamente mais nem nuvem em cima. Tu entendeu? Eu preciso agir em cima disso, tá certo? Eu preciso agir em cima disso porque não só para conter, é para conter e transformar. E aí o agropecuarista precisa compreender que a gente tem que conter isso, tem que agir com tecnologias de plantio, de arborização, de cercamento das áreas, para a gente recompor, até porque vai influir na pluviometria, tá certo? Então são coisas que a gente pode falar. Alguém quer falar? Ok. Certo? Eu trouxe até um exemplo interessante. A África são basicamente 9 países, 8 mil quilômetros de extensão. Eles estão 11 países, desculpa. Eles estão fazendo um cinturão de árvores para cercar o deserto. Aí, tá vendo? E aí, interessante, viu, Felipe? A Embrapa está ajudando nesse projeto. Olha aí, ó, a Embrapa está ajudando aqui e a gente precisa cercar essas áreas da gente que estão áridas. Entendeu? Isso é fundamental para a temperatura, para a pluviometria e para a sobrevivência e para a qualidade de vida do morador da gente do semiárido, tá certo? Então, assim, você veja que tem solução. A China agora já cercou uma área que estava desertificada, terminou 3 mil quilômetros de muralha. Esse é um projeto legal, vocês puderem depois dar uma estudada nele, vale a pena, até porque a gente precisa encontrar soluções, tá certo? Para começar a mitigar e a conter esses avanços de desertificação no nosso Nordeste, no nosso semiárido. Lembrar que o semiárido não só tem aqui, viu? Já está aparecendo em várias cidades, até no Mato André, Grosso. Diga, Felipe. eu só queria, assim, fazer uma pergunta a respeito sobre isso que você falou agora. Se está tendo, assim, alguma fiscalização ou algum plano para as prefeituras apresentar um plano de contingência sobre a desertificação. O tribunal fez nesse estudo que a gente fez um levantamento de Nordeste, tá certo? A gente coordenou, mas entrou vários estados do Nordeste, e agora a gente notificou todos os municípios, os da Paraíba e os outros estados respectivos, para eles apresentarem um plano de ação ao combate à desertificação. Mas aí surgiu uma coisa interessante, viu, Felipe? Várias pessoas ligaram para mim e disseram assim, ô André, sim, mas como é um plano de ação de combate, né? O que seria um termo de referência mínimo? Essa expertise
que a gente do tribunal pediu, eu até disse lá no tribunal, ó, a gente precisa pedir, dizer assim, o básico é esse, entendeu? Porque o cara pode dizer, eu vou fazer isso, não, mas isso é suficiente? Isso é o tipo de coisa que a gente tem vários especialistas hoje, assim, que estão pulverizados, mas eu acho que a gente está batalhando por isso, tá certo? Está trabalhando por isso. Mas a gente precisa fortalecer mais o conhecimento, usar esse pessoal de universidade, de IF, as pessoas que têm conhecimento, mesmo sendo de universidade, para a gente criar técnicas e tecnologias capazes de formar esses planos de ações. Mas os planos de ações estão sendo construídos, tá certo? Tem muita gente ajudando, mas é como eu disse a você, são passos que a gente está dando. Parece que as pessoas não têm essa compreensão ainda. Então, a gente não adianta só pedir o plano, porque pode ficar uma coisa burocrática. A gente vai cobrar do tribunal, vai. Mas eu preciso que haja uma conscientização social dessa importância, tá certo? Do agricultor, da pessoa que mora na cidade, de todo mundo, da gestão pública, de que há desertificação, tá certo? E aí entra numa coisa que eu digo muito. A gente tem que pensar o desafio da gente, a gente tem que pensar tecnologia a partir do desafio da gente. A gente, às vezes, perde muito tempo pesquisando coisas que são boas, e é importante que se pesquise, mas majoritariamente a gente tem que escolher qual é o desafio da gente hoje. Eu tenho que gerar renda e emprego, eu tenho que combater a desertificação, eu tenho que fazer com que a produção alimentar do semiárido, da Paraíba, do Nordeste cresça. Então eu tenho que focar nisso, cara. Adianta trazer solução de longe? Não, eu acho que não. Eu digo muito isso, ó. Eu não sei na área de vocês, tá? Eu vou falar na área pública, tá certo? Eu desconheço uma solução pensada na Faria Lima que dá certo aqui. É só para tirar o dinheiro da gente. Na área pública, eu desconheço, vou dizer a vocês, algo que é pensado em São Paulo que dê certo aqui. Ele não resolve nem a vida deles, que está um tumulto em São Paulo. Eu dei uma palestra há 20 dias atrás em São Paulo, e mostrei, desde 2019 vocês estão caindo em IDEB, ninguém fez nada aqui no tribunal. A gente está com os municípios lá do interior da Paraíba com resultado muito melhor que vocês. Vocês, o estado mais rico, a cidade mais rica, não estão fazendo nada. Como é que vocês querem ensinar o resto do país a fazer algo se vocês não estão dando conta do recado? Tu entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o desafio do semiárido é nosso. Mas eu moro em João Pessoa. Aí é que é seu, meu amigo, porque você mora numa franjazinha de um estado, então você não representa a Paraíba. A Paraíba é semiárida, basicamente. Tá certo? Então, se você mora lá, você tem que perceber os impactos que isso pode acontecer em você. E a gente tem que pensar e resolver o problema da gente, pensando com a inteligência da gente. Aí sim, não que. Eu trouxe um negócio para vocês verem, que coisa interessante. Ó. Quando a gente fala em termos de inovação no Brasil, você está vendo aqui, Paraíba, Pernambuco e Rondônia, entre os 10, né? Paraíba e Pernambuco, inclusive, entre os 10 que tem mais inovação no Brasil, viu? Quando eu venho para esse outro lado aqui, para esse outro gráfico, que eu falo de capital humano, a gente vai para os últimos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu tenho a inteligência guardada aqui, ou localizada em algumas ilhas de excelência, algumas universidades, alguns IFs e tal. Só que eu não estou passando para a classe trabalhadora, para o capital humano. Isso é uma coisa muito ruim, mas é uma coisa também boa. O que é boa? Eu tenho a solução dentro de casa. Eu não preciso ir longe para resolver, tá certo? Então, isso aqui, o que é que a gente tem que fazer? Ao meu ver, aproximar as coisas, tá certo? Eu queria mostrar a vocês o que é que eu entendo. Deixa eu dar isso aqui, eu queria mostrar uma coisa a vocês, aquele reforço que eu disse a vocês, ó. A gente tem hoje, vocês são da área, sabe? Eu vou dizer, estou falando, ensinando a missa a Leão, ao Papa, né? O Papa Leão. A gente tem 12,5% aproximadamente da água doce do mundo, né? Dos 100% da gente, só o Nordeste só tem 3% da água. Veja bem, se eu só tenho 3%, é como se fosse o seguinte, água para mim é ouro em pó. Eu não posso desperdiçar água, tá certo? Eu não posso desperdiçar água. O que é que eu estou querendo dizer? Outra coisa que eu queria mostrar a vocês. A gente tem acesso hoje à imagem de satélite de qualquer mês, qualquer horário, tá certo? Aí, quando eu vou explicar fora do estado, as pessoas não entendem o que é semiárido. Isso eu trouxe um exemplo para vocês. Isso é Campina Grande chovendo, tá certo? Aí agora, quando é Campina em outubro. Campina Grande, viu? Olha uma coisa. Ela vira um semideserto, né? Veja, não é que a mata morreu, não, viu? A caatinga, que é a floresta branca da gente, né? Ela é inteligente, por isso que eu digo, ela é smart, ela se desidrata para resistir
ao tempo não chuvoso. Por isso que eu digo, isso é uma condição sine qua non. Toda casa rural da gente tem que ter cisterna, tem que captar. Porque quando eu capto água, eu estou o quê? Produzindo água. Lembra que eu disse a você? E eu tenho que produzir alimento também. Eu tenho que começar a criar essa regra, expandir essa regra, tá certo? Outra coisa, não tem sentido uma escola, uma unidade básica de saúde, sem captação de água pluvial e energia solar. O sol já foi um dos maiores, vamos dizer assim, inimigos nossos. Hoje ele terminou, em parte, sendo um aliado, né? Que eu consigo transformar o sol em energia, né? Então não tem sentido, que aí é um erro grotesco, histórico, né, de Brasília, que eu acho que é aquela história, o povo quando vai para Brasília parece que emburrece, que você faz o mesmo projeto para Porto Alegre, que está alagada, igual a um projeto para Patos, que não chove. Né? Está errado, né? André, existe lugares na Paraíba que tem São Bento, eu trouxe aqui, isso é São Bento, viu? Todas as escolas municipais têm captação de água pluvial, captação de água de ar-condicionado, energia solar e todas as salas climatizadas. Tá vendo? São Bento fez, né? Pocinho está começando André, a fazer. Diga. desculpa interromper. Sábado, quando eu Pode. estava indo para Taperoá, eu passei ali em Hum. Assunção e vi uma escola com energia solar. Eu disse, isso aí já era para Isso, ser disseminado para todas as outras escolas, né? Que vem escola ao com meu ver, padrão FNDE, mas não tem um projeto desse. é porque o FNDE, Brasília, o cara quando vai para Brasília, fica burro, eu não estou dizendo a você. O que é que acontece? O cara acha que o Brasil é igual. Ele vê lá porque ele está ali olhando aquele negócio tudo plano, né? Monótono. Eu fui secretário em Campinas, o tribunal me emprestou, passei 6 anos. Era impressionante as tolices que a gente discutia em Brasília, com gente inteligente. O Felipe não é gente burra, não, gente alto nível. Eu disse, mas meu amigo, tem um terreno lá que não é. Eles não entendiam, às vezes, as coisas assim, porque não pisam no mundo real. Eles vivem lá numa bolha, tá certo? Ele não vive no mundo real. Aí a gente precisaria, e você tem razão, todas as escolas a gente tem que ter captação de água pluvial e todas tinham que ter energia solar, porque economizava uma coisa que era a conta de energia do dinheiro público e gerava, produzia água, tá certo? Então, assim, é a mesma coisa o que a gente está percebendo. Essa história de usina solar é massa, dos aerogeradores, isso é ótimo. Agora, isso aqui é errado. Eu não posso desmatar a floresta caatinga para produzir energia. Isso não é energia limpa. Eu estou vendendo como energia limpa, só que eu estou produzindo de forma suja. Aquilo que eu estava dizendo a vocês, como é que a temperatura está aumentando e vai aumentar, que eu tenho que replantar zona rural e zona urbana, e eu vou derrubar a mata da caatinga, que é o que vai dar uma possibilidade de a gente mitigar e de a gente, inclusive, gerar mais chuva, eu vou derrubar para produzir energia. Isso é um paradoxo. Né? A gente disse isso, eu já disse em palestra isso para vários secretários de Estado, o governador estava no tribunal, a gente falou isso. A Paraíba não tem como brigar só com isso, mas o consórcio Nordeste sim. Porque senão a gente vai virar escrava energética. Eu fui lá em Picuí, a professora disse, isso é o neocolonialismo, isso está correta. A gente está produzindo energia para o sul e sudeste para fora do país e destruindo o futuro sustentável e próximo da gente. Tá certo? A gente precisa exigir que esse modelo de negócio da produção de energia solar e energia eólica, ele seja melhor desenhado para as compensações. Tu quer ver uma compensação que era para ter ser exigido deles? Quem é o Rio São Francisco da gente? Não é o Rio Paraíba? Vamos recompor a mata ciliar do Rio Paraíba. Olha como isso daria assim, um reforço na resiliência climática do nosso estado, do nosso Nordeste, do nosso semiárido. Rapaz, é muito dinheiro que esse povo está ganhando, tá certo? Não vou nem entrar nos outros detalhes, mas isso que eu estou querendo dizer a vocês. E assim, só para vocês terem uma ideia assim, de avaliação, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são os ODS, não sei se vocês todos conhecem, já ouviram falar na Agenda 2030, né? E a gente analisa as cidades pelos ODS. Eu acho hoje que a possibilidade do Brasil ser uma potência só existe um lugar, é a Amazônia. Porque a gente pode ser uma potência ambiental. Nem militar e geopolítica a gente não vai ser nunca. Agora, ambiental a gente pode ser. Agora, olha como o modelo da Amazônia está equivocado.
Eu peguei as 100 melhores cidades do Brasil, em termos de ODS, e as 100 piores. Eu pensava anteriormente que a gente ia encontrar as 100 piores aqui no Nordeste do semiárido, né? Mas não é não. Você está vendo que o vermelhinho quase tudo no Norte, e o verdezinho é quase tudo em São Paulo. Olha, como se fosse assim. As melhores estão aqui, e os piores estão no lugar que, em tese, era para ser mais rico, né? Que você tem uma densidade populacional menor. Você veja que o modelo está equivocado de exploração da Amazônia. Certo? O modelo está equivocado. Outra coisa interessante, não sei se vocês sabem, que você já ouviu falar numa coisa chamada rios voadores? Todo mundo precisa explicar isso. Já ouviram falar em rios voadores? Então, vou explicar. Isso é o seguinte, cara. Os ventos, né, e as temperaturas que vêm do Oceano Atlântico, né, que esbarram na floresta amazônica, olha, Afonso já, ele faz com que a floresta evapotranspire, certo? É como se ela, aquele suor, tipo suor, grosso modo falando, grosseiramente falando, é tipo suor. Aí, o que acontece com isso? Ela cria grandes massas de água, e essa água, o que ela faz? Ela desce até por toda a região do centro-oeste e sul do país e sudeste. O que é isso? É a água, meu amigo. Quem irriga o agronegócio da gente é a água da Amazônia. Só que agora eles descobriram uma coisa interessante. Fizeram um estudo agora. Eu dei um curso para o pessoal do norte, da Amazônia, Rondônia, Pará, agora em janeiro. E tem um pessoal do ICMBio, tem um pessoal tem inclusive um especialista nisso. E eles me mostraram um estudo que a gente terminou estudando junto, que os caras fizeram agora em janeiro, os holandeses e os brasileiros. Queriam saber quem mais produzia água para o agronegócio da gente, do Centro-Oeste. Aí criou um problema. Sabe quem mais produzia água? Era exatamente a reserva indígena. Por quê? O problema da Amazônia, antes de ser desmatamento, é a questão de regularização fundiária. O que é isso? Se você invade uma terra pública que não é indígena, e se você ocupar e como você a produzir, você consegue regularizar a área, certo? Infelizmente, a legislação permite isso, mesmo que você desmate e queime ilegalmente, viu? Se for uma reserva indígena, você não adianta que não regularize. Então, o que é que os cabos faz? Geralmente preserva a reserva indígena. Por isso que ela produz mais água. E aí criou um paradoxo com a bancada ruralista, que a bancada queria diminuir a reserva indígena, e era, na realidade, quem era que alimentava ele com água. Tu tá vendo? Como as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Na realidade, é para eles aumentarem a reserva indígena se eles quisessem ter mais água para fazer a irrigação do plantio deles. Que você já está percebendo uma diminuição da intensidade desses rios, em função exatamente do avanço da agropecuária em áreas da Amazônia que não valia a pena mais fazer isso. Porque se você aí entrar no modelo de negócio, se a gente conseguir regularizar a questão de crédito de carbono, a gente tem que provar, e de exploração de biodiversidade, a floresta vai ser muito mais rica em pé do que derrubada, tá certo? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, e porque até termina respingando do ponto de vista da gente, de forma interessante. Tem muita gente que diz hoje que o lugar de criar boi é no semiárido mesmo, o semiárido é melhor de criar do que lá. Tem umas ideias aí legais em cima disso, por quê? Porque a floresta em pé, ela pode dar muito mais dinheiro no futuro próximo do que você criar boi. Ou criar monocultura. Tá certo? E aí é discussões que estão por aí. Tá certo? Ó, outro assunto que eu queria trazer para vocês, eu estou respingando alguns assuntos, porque não dá tempo, a gente já é tarde, eu já falei até demais. Essas soluções baseadas na natureza, tanto para o meio urbano, que eu não vou entrar muito, que acho que não é o interesse de vocês, como o meio rural. Aí eu queria até mostrar a vocês aqui que são da Paraíba uma coisa interessante. Ó. Eu fiz essa pergunta semana retrasada. Eu tive em Cajazeiras, sabe? Aí eu perguntei assim. Depois eu vou voltar um pouquinho para vocês para falar de agricultura. Eu vou tentar, porque eu sou só um curioso, tá certo? Vocês acham quem tem mais? Eu vou falar do critério de árvores perto de casa, tá certo? Vocês acham quem tem mais árvore perto de casa? É Cajazeiras ou João Pessoa? Qual a opinião de vocês? João Pessoa. Né? Todo mundo diz isso, né? Mas tá errado, é Cajazeiras, viu? 4 vezes mais árvore. Aquela história que João Pessoa
é a segunda mais cidade verde do mundo, é a maior mentira do mundo. Então, desmatando desenfreadamente em João Pessoa. E João Pessoa aquecendo, ficando cheias de calor. Eu trouxe para vocês verem aqui, o levantamento que a gente fez a partir do levantamento de satélite do IBGE. Olha aqui, ó. João Pessoa tem 17% das casas com mais de 5 árvores próximas. Olha, Cajazeiras tem 62%. Cajazeiras é mais verde do ponto de vista de árvore próximo à casa do que João Pessoa. Vejam que tem uma variação, mas as cidades do sertão estão mais verdes, boa parte do que algumas cidades que a gente imaginava que não eram. Eu tenho que chegar a 70%, 80%. Hoje eu tenho que iniciar um plantio urgente, tá certo, de árvores nos municípios da Paraíba. Agora, o cuidado até disso, de usar o conhecimento de vocês e de tecnologia. O que é que a gente está vendo? Uma proliferação. Você sabe qual é a nova algaroba do Nordeste, né? No meu urbano é que eles chamam de ninho, que é ninho, que é aquela planta indiana. O que é que acontece? Aquela planta indiana é linda, cresce rápido, mas ela acaba com a biodiversidade. Lasca as abelhas, que lasca vocês que produzem alimento. E eles achando, é o que eu estava dizendo hoje, vocês têm que implantar, mas, cara, todo o IF tem um professor de agroecologia. Tu tem universidade perto, escuta esse povo. Primeiro, antes de plantar, faz um inventário do tipo de árvore que é mais adequado. Evita a árvore exótica, bota a árvore que já é daqui, já é do ramo. A árvore dá certo no bioma. Para que tu vai trazer uma árvore de fora? Tu entendeu? Então, assim, essa história de reflorestamento hoje é condição sine qua non. Outra coisa que eu trouxe para vocês verem, ó. A gente fez um levantamento lá no tribunal. Vocês sabem que é arranjo produtivo, né? É a maior vocação de cada região da Paraíba, tá certo? Tem aí caprinocultura, tem uma série de coisas aí legais. E a gente marcou, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá certo? A gente marcou onde tinha Universidade Federal, Estadual, IF e o EPB. Basicamente, em todo o estado você tem isso. Você tem ou um IF ou uma universidade perto. O que é que a gente tem que fazer? Alinhar os segmentos produtivos com esse pessoal das universidades. Para a gente o quê? Para a gente começar a trabalhar com mais tecnologia próxima e pesquisa. Tu entendeu? Tá próximo, cara. E vão abrir mais novos IFs na Paraíba. Aproxima. A universidade e os IF precisam de dialogar com o mercado privado para poder eles adentrarem os problemas reais. E vocês, e o mercado privado, e o produtor, precisa se aproximar dele por uma questão de estudo e de inteligência. Inteligência no sentido de pesquisa, né? De novos. Aí eu acho que a gente cria o que a gente chama de uma prosperidade com a cara da região da gente. Eu trouxe alguns exemplos que eu acho legal, sabe? Essa é aquela história da vacaria da Carnaúba, né? Essa é aquela vaca Cine, que foi campeã mundial de produção leiteira. E isso ninguém sabe na Paraíba, viu? Você perguntar isso em Campinas de João Pessoa, você sabe que tem uma vaca que foi com melhoramento genético no semiárido da Paraíba, que foi campeã mundial de produção leiteira? Ninguém sabe. Ninguém conhece a diversidade e o melhoramento genético da caprinocultura do entorno de Monteiro. A história, rapaz, essa história de Cabaceiras é fantástica. Cabaceiras hoje é um arranjo produtivo de cinematografia. Fui lá, a cidade está toda organizada, cara. São 73 filmes e documentários feitos já. A cada semestre você tem um filme ou um documentário. Está enchendo de pousada. Isso é geração de renda e emprego e ninguém imita. Você vê a porcaria que ficou o Auto da Compadecida 2, os caras foram fazer. Ficou horrível aquilo. Aquilo é uma caricatura do Nordeste. É uma coisa, assim, ridícula, aquilo que eles fizeram. O que acontece? Foi que os caras fizeram, quando o primeiro Auto da Compadecida aconteceu, o prefeito disse, opa, ele regulamentou, não deixou mais mexer na arquitetura da área central da cidade. Criou o quê? Um cenário do passado. Você quer fazer um filme, o lugar é lá. Aí isso gera renda e emprego. Isso é um tipo de coisa. Aí o que é que você faz? Eles fazem a filmagem, aí usa tecnologia, né? Nuvem, já manda editar nos estúdios. Os caras chegam lá, eu acompanhei isso lá em Pai Mateus, os caras, eles fazem as filmagens de 5 a 5 horas da manhã, de noite eles já estão trabalhando em nuvem para montar a edição do filme, do documentário. Pronto, aí sim, isso aí a gente vai fundo. Ó,
Não dá, cara. A gente não acompanha, na escala geral, o desenvolvimento da China, Estados Unidos, hoje, em termos de inteligência artificial, certo? Isso a gente não vai concorrer com eles. A gente pode chegar a algum desenvolver como a gente está desenvolvendo, mas não dá. Agora, tem coisa que a gente está fazendo aqui, eu vou dar um exemplo para você. Você hoje, como é que você vai produzir roupa? Já está, né? Mas não massificado, né? Você bate um selfie seu, e aí ele tira as medidas, faz simulações com holograma, você escolhe cor no seu corpo, vota o conceito de alfaiate, de costureira, vota, né? Porque agora, antes você fazia PMG, GG, né? Agora não vai ser preciso. Porque ele vai uma informação por a nuvem e a máquina lá vai imprimir a sua roupa. Isso vai ser o futuro. Ou você compra, já tem design que vende o vestido em forma digital, e aí você vai imprimir na esquina como se fosse uma lavanderia, certo? Isso não está longe não, tá certo? Dá para concorrer isso agora? Não, não dá. Agora vai ter alguém do mercado que já existe hoje, aquela mulher, aquele cara assim, não, não quero um vestido feito por robô. Eu quero um vestido que tenha a mão da rendeira, da Renascença, lá do interior da Paraíba. Isso é valor agregado. Eles hoje são referências mundiais em Renascença. Foram agora para o Paris Fashion Week, estavam indo direto para o São Paulo Fashion Week. Agora vem 3 vezes no ano compradores do eixo Rio-São Paulo para comprar vestido de 3, 4, 5 mil reais em Monteiro. Ah, isso assim, a gente, tá, entendeu? A gente está usando tecnologia, cultura local, tá certo? Para produzir coisas diferentes com alto valor agregado. Aí, se essas coisas, esse tipo de coisa, eu acredito, tá certo? A gente tem um só massa. Se a gente conseguir uma forma de aproveitar o máximo da água que cai, juntar com esse só, a gente vai produzir esse tipo de melão, que é de uma docilidade que não se aproxima. Tu entendeu? Eu acho que é isso. A gente vai usar agora as adversidades, vocês como liderança vão ter que pensar as adversidades como um mecanismo de alavancagem, de agregar valor ao produto de vocês. Tá certo? Isso eu acho legal. O cara vai comprar do agricultor e tem uma pegada dentro de um contexto, isso tem uma história por trás de um restaurante que tem uma gastronomia dessa. Tá certo? Eu tenho que começar a trazer o leite de cabra para as merendas, tu entendeu? E eu acho que isso aí começa a fortalecer. A gente precisa desenhar esse tipo de. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vou deixar para vocês, né? Senatuba. Ó, você pode falar, isso eu acho massa, isso é a queijeira lá de Patos. Cara, não tem que não se pressione com essa mulher botando esse queijo, não dê água na boca. Esse tipo de coisa você não repete. Só é lá que tem, né? É como a artesa lá, a produção de couro lá de Cabaceira. Só tem lá 100 anos de tradição lá, eles fazendo aquilo. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar mais isso. Eu não vou chamar a palavra gourmetizar, que eu acho muito ruim, mas a gente tem que criar produtos de alta sofisticação gastronômica, usando o que a gente tem de cultura e de diferença. E aí sim, eu vou usar as tecnologias, até de você divulgar, de vender, de você simular, para você fortalecer essa economia da gente. Outro exemplo legal, isso foi um cara, uma empresa de uma pessoa, um cara que começou a vida de baixo mesmo. Esse cara tem uma fábrica de várias indústrias hoje de imóveis. Ele quis o seguinte, ó, qual foi a ideia do cara? O cara disse: eu quero fazer um produto de alto luxo mesmo, certo? Mas eu quero que ele tenha a cara do interior da Paraíba, mas sem caricatura. Porque tudo que os cabos de fora fazem com a gente é caricaturando, né? Eles não querem isso. Foi atrás, o que era o maior especialista em mercado de luxo do Brasil, um cara foi chamado Ferreirinha, chamou o cara e disse: rapaz, como é que a gente faz? Estamos atrás de uns caras do ramo. Deram um mergulho no interior da Paraíba, rodaram, foram para Pai Mateus. Isso no meio é um móvel que eles criaram. Tu tá vendo que esse móvel parece a pedra arredondada do Pai Mateus? Né? Não parece? Ó. Aí eles criaram esse produto. É caríssimo. Isso levaram para a feira de Milão e ganharam o prêmio. Tu entendeu? Olha o que o cara fez. Ó. Tecnologia, design, cultura e a força da gente do ponto de vista de arte e cultura, e criou um produto de alto valor agregado e rico. Só compra um rico, isso é uma fortuna esse móvel dele, tá certo? Eu não sei se eu trouxe, Sérgio Matos fez isso também, o cara que fez agora um produto. Outra coisa legal que eu vi,
Aí Mônica, que era superintendente do INSS, me mostrou. Ela foi para um evento nos Estados Unidos e sobre palma. E lá ela encontrou uns caras do Egito que disse que ela achou estranho, que ela disse, não, palma lá é para comida, animal não come palma. Aí ela disse, não, mas aqui, aí ela explicou que aqui a palma era animal. Ele disse, rapaz, eu queria conhecer. Aí ele disse, eu vou lá. Ela pensou que ele não ia. Ela chegou dos Estados Unidos, 15, isso foi ano passado, viu? 15 dias depois o cara foi no Insta, chegou lá, viu a palma, levou. Aí ele foi o que ele fez. Esses vídeos aqui, ó, do cabritozinho e do camelo, já foi ele que mandou, ó. Ele, ó mesmo, em menos de 30 dias, ele criou um ciclo de transferência de tecnologia. Tu entendeu que negócio massa? Olha como é forte isso. E agora a gente tem que aprender a produzir alimento da palma, né? Eles aprenderam com a gente, não é? Tu entendeu? Porque é uma coisa que é diferente. Ó. As frutas que estão surgindo daqui, que vêm dessas cactáceas, cara, isso é fantástico, cara. A gente tem que pensar, vocês como liderança, vocês têm que pensar fora da caixa. Eu vou pegar um negócio. Vocês vão copiar uma porra do negócio do sul, não vai funcionar, não. A gente tem que ter um negócio só tem aqui. Ou aqui é assim, a gente produz assim, com uma escassez hídrica, com a cara da cultura da gente. Agora eu te dou um produto de alto valor alimentício. Nos Estados Unidos, vende complemento, esses que a gente toma para malhar, para tudo, de palma, do negócio que a gente tem aqui, ó mesmo, tu tá vendo? De palma. Então, assim, veja como a gente tem uma biodiversidade que pode trazer, eu não vou nem mostrar isso a vocês agora, que eu já demorei demais, que a gente pode trazer grandes coisas, assim, e gerar valor agregado. Claro, tem que ter cabeça boa, e tem que ser vocês, porque a gente já tá ficando, tem que ser vocês para tocar esses projetos, tá certo? Ó, me impressionou também essa cooperativa, a Capribovo, já está com 5 mil litros de processamento de leite dia. Eles tiraram o cheiro, uma coisa legal, eles tiraram o cheiro do leite. Eu tomei um copo de leite lá gelado, você não distingue se é bovino ou caprino. O couro já está sendo produzido. Olha, deixa o rapaz aí falar. Cara, esse teu negócio eu mostrei em São Paulo e mostrei em Minas Gerais nos últimos 2 meses. Assim, a força, cara, produtiva que está surgindo no meio da seca. Lembrar, viu, Cabaceira. Olha, é porque vocês são jovens, né? Mas tu vê a loucura desse congresso da gente. Teve uma história no passado, porque se eu for dizer a data, vocês vão me lascar, me chamar de velho mesmo. Mas houve um vazamento de produto radioativo no Brasil, sabe? Césio. E aí, esse Césio foi em Goiânia, né? Aí disseram, onde é que vai botar? Aí os caras, os gênios do Congresso, como sempre, né, disseram assim, a gente vai botar em Cabaceiras, porque lá é uma cidade que não tem futuro, não chove, né? Não chove. Foi aventada a possibilidade de levar esse Césio, esse para Cabaceiras se transformar no lixo atômico. Entendeu? Cabaceiras hoje. Eu visitando Cabaceiras, levantei os indicadores de Cabaceiras. É uma das cidades com melhores indicadores que eu visitei. Escola, em educação, em atenção primária, em geração de renda e emprego. Era uma cidade que se transformou. Ó, isso aí é tecnologia. Aquilo que eu chamei a vocês, tecnologia apropriada. Aquele sol e aquela pouca chuva de Cabaceiras virou a luminosidade do dia todo de Cabaceiras é o lugar ideal o quê? Para filme. Tu entendeu? O cara converteu uma diversidade num grande ativo estratégico. Eu acho que é esse caminho que a gente precisa começar a trilhar. Outra coisa legal que a gente está observando, não sei se vocês já viram isso, é a criação de moedas locais, sociais. E isso tem a ver muito com vocês, por quê? Porque às vezes uma cidade pequena, o cara recebe o dinheiro e vai comprar em Campina Grande, em João Pessoa, sai do estado para Pernambuco. Se uma parte desse dinheiro ficar circulando para o cara comprar o alimento do agricultor do entorno, né, do comerciante do entorno, eu faço um fortalecimento da economia local. Sabe? A gente já tem 2 cidades na Paraíba que já está com essas moedas. Isso é um projeto bem legal, tá certo? Para eu ir concluindo, eu queria mostrar a vocês uma coisa legal, que é tudo parte da educação, né? E a gente fez esse levantamento aqui, ó. Isso aqui são desse lado esquerdo tá as 20 maiores cidades da Paraíba, tá certo? E do lado direito, no cantinho, tá os melhores IDEBs. Tu vai ver que só tem Queimadas e Pombal que estão entre os melhores IDEBs.
O melhor resultado da educação da Paraíba hoje é com Xixola, cara. Tu entendeu? Ó, Cabaceiras, ó, 7,7. Eu tô com as cidades do Sertão e do Cariri dando show. Olha isso aqui, eu trouxe um dado para vocês mostrarem a vocês. Ó, Campinas, João Pessoa, cheio de universidade com o IDEB lá embaixo. Tá vendo a bolinha? Outra coisa legal, ó, vou mostrar a vocês aqui, ó. Eu fiz esse comparativo, tá certo? Mostrei, inclusive, agora em Curitiba, no evento de Curitiba de Smart City. Olha a performance de Várzea em matemática, 68%, tá certo? Olha São Paulo, 45%. Olha Goianas, 57%. Sabe quem é Sorriso, né? Era para ser o melhor lugar do mundo, que é a capital do agronegócio, né? O dinheiro do mundo todo está lá, ó, abaixo de Cabaceiras, abaixo de várias cidades, de Princesa Isabel, de Várzea. Tu tá vendo que Sobral não tem quem chegue perto, que é 98%. Mas olhe, dando sinais que é possível a gente estar nascendo com educação de alta qualidade, pública, no interior da gente. E isso é, para vocês, eu acho que isso também é uma coisa que vocês, como liderança, precisam aproveitar isso, se apropriar disso. Tá certo? Eu não estou entrando aqui na parte de empregabilidade de tecnologia, porque foge um pouquinho a área de vocês, tá certo? Mas matemática e ciência é fundamental para a empregabilidade futura. Ó, a gente vive o que a gente chama de quarta revolução industrial, tá? Eu vou dar um dado a vocês que é interessante, que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. 65% das crianças que estão no primário, que é o fundamental da gente, tá certo? No mundo, vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Ó como isso é forte, né? Assim, quer dizer, a gente não sabe nem o emprego que vai vir. Mas a gente tem indícios do que é preciso fazer para ter emprego e prosperar no futuro. Pensamento matemático, óbvio, né? Mas análise crítica foi fundamental. O cara me perguntou assim, André, o que é que eu faço para ter pensamento crítico? Eu disse, lê um clássico. Mas, rapaz, tu é um engenheiro, lê a filosofia. Os grandes CEOs do mundo hoje e os filhos dos grandes da Big Tech, sabe o que é que estão estudando mais? Alguém sabe dizer, não? Foi publicada, há 2 anos que a gente já sabe isso, 3, só que foi publicada há 3 meses atrás, aí viralizou. Vocês sabem o que é que eles estão estudando? Os ricos do mundo hoje, os grandes CEOs, alguém sabe dizer aí, não? Filosofia e agricultura. Sabe por quê? Porque são 2 áreas que a IA não vai dominar. Eu tenho que ter uma visão crítica sobre o que a inteligência artificial vai me entregar. E eu só tenho se eu tiver questionar as coisas. Se for um cara que, tu for daqueles caras que estuda por vídeo, tá lascado, viu? Ou você, ou minha mulher. Tu tens que exigir do teu cérebro, porque tu vai ser entregue uma solução por uma inteligência artificial. Vocês usam muito o GPT, o DeepSeek? Vocês usam algum IA para trabalhar? Todo mundo usa, né? Óbvio, né? Usamos sim. Ó, pronto, legal. Eu digo muito isso assim. Tem gente que diz assim, mas e o professor é para deixar? Eu disse, claro que é. Agora, você não pode pedir um aluno para dizer assim, faça um resumo de Machado de Assis, ele vai usar GPT, e ele não é burro de não usar, tem que usar. Você deve dizer assim, faça um resumo de Dom Casmurro e faça uma análise crítica em cima dos erros que a IA cometeu. Aí sim, aí você está fazendo o quê? Você está somando seu cérebro biológico com inteligência artificial para você produzir um resultado e você está treinando seu olhar crítico para encontrar erro nele. Você sabe o que a Suécia fez agora? Os escandinavos e a Coreia estão à frente em termos de performance em educação pública, né? Lá você tinha uma formação dos guris, das gurias, todo a partir de inteligência artificial, de livros digitais. Eles perceberam uma perda de cognição. Sabe o que eles fizeram? Votaram com livro físico para a escola. E isso tem uma explicação. O cérebro da gente é uma máquina que vem se formando há 1,5, 1,7 milhões de anos. Há 200 mil anos atrás, ele deu um start assim, pá! Foi quando surgiu o Sapiens. Você acha que 20, 30 anos de digital ia mudar a forma de aprender? Não! O cérebro da gente é analógico ainda. Então,
A gente precisa, vocês querem ser uma liderança, tu vai ter que ler filosofia. Eu sou agricultor, vai ter que ler, porque tu vai ter que ter uma visão crítica, porque tu vai usar uma ferramenta de inteligência artificial, um drone, para juntar dados, um big data para juntar dados, para te fortalecer tua performance no campo, e pode ser que ela erre. Se tu for um cara que não tenha visão crítica nenhuma, tu vai engolir. Tu vai engolir. Mas tu tem uma visão crítica, tu vai dizer assim, não, peraí. Ó, vou dizer um segredo a vocês. A gente está desenvolvendo... eu estava com o pessoal da universidade e a gente está desenvolvendo um robô no tribunal que lê relatório, interpreta defesa, faz tudo. Aí a gente estava treinando um robô chamado Vanessa. Ela começou a acertar 100%. Aí o cabelo disse, opa, tá errado. Existe uma máxima em IA que diz, se a robô acerta 100% é porque ela está errada. Porque ela trabalha com dados que são falhos, não é? Então, geralmente é um erro. Então, se a robô erra, certo? E vai errar em algum momento, se você tiver visão crítica, você vai engolir o que ela diz. Não é à toa que a gente tem uma geração aí acima de 50, 60 anos, toda manipulada pelas redes sociais. Cara, a gente perdeu a credibilidade, aquela sacralidade do idoso, de a gente dizer assim, tem sabedoria, eles foram dominados, não tem mais, cara. Isso foi muito ruim, porque isso quebrou um paradigma de respeito. Tu entendeu? Por isso que eu digo assim, vocês têm que mudar. A gente tem que ter aula de interpretação, de leitura crítica, de fake news. Ó, eu disse lá em Pocinhos agora, eles não estão conseguindo, ninguém está conseguindo a meta de vacinação, porque inventaram que a vacina dá. E as pessoas acreditam, viu? E está aparecendo sarampo, poliomielite. Só sabe o que é uma pessoa com poliomielite, né? Quem teve, eu tive uma irmã cadeirante, é um desastre na vida da pessoa. É uma doença virótica. E as pessoas estão acreditando, porque não tem educação. Alguns países estão começando a fortalecer esse discernimento desde a escola. Isso, olha, tá vendo? Então, o que acontece com isso? Assim, tem que a gente começar a adquirir, porque esse mundo que vai vir não é um mundo fácil, tá certo? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, tá certo? E a gente precisa criar um pensamento crítico, e não se pensa sem. Ó, eu estou dando algum exemplo, agora só para eu concluir, tá certo? Que a gente está estimulando a questão da agroecologia nas escolas, tá certo? Uma coisa, a gente está tentando trazer a agricultura para o meio urbano, então, e vocês vão ser fundamentais nisso, como suporte, porque a gente sabe que a ideia é essa, né? A ideia é que eu tenho que diminuir a distância do alimento, né? Então, está se fazendo fazendas urbanas, por exemplo, eu fui visitar agora as de Curitiba, eles já estão com 2 grandes fazendas urbanas, tá certo? Qual é a ideia? Para vocês terem uma ideia, um prato, em média, nos Estados Unidos, ele anda 2.740 quilômetros para chegar na mesa, né? Está longe, então eu estou gastando combustível, emitindo CO2, destruindo a natureza. Então, quanto mais eu produzir próximo, melhor, tá certo? Quanto mais eu produzir próximo, melhor. Então, uma cidade que tem uma produção alimentar no seu entorno, tanto urbano como rural, ela tende a ser mais sustentável do que outra que está comprando tudo de fora, tá certo? Não vou falar de saúde agora, porque senão a gente perde um tempinho. Só para dar uma ideia, estava mostrando eles agora a questão estava mostrando no município agora como é que está a atenção primária deles. A gente tem avaliação quadrimestral agora, tu entendeu? Então, assim, aqueles indicadores de sustentabilidade social, eu preciso monitorar. Pô. Quando eu não monitoro um diabético, dá amputação. Quando uma gestante não é detectado que ela está com sífilis, ela está espalhando e acabando a vida dela. Eu tenho mecanismos hoje digitais que estão prontos, é só cobrar e performar. A gente está entrando hoje, quem está ruim são as cidades grandes, as pequenas estão melhorando muito, e isso é bom para vocês, por quê? Porque aquilo que eu estou querendo, eu trouxe esse negócio de educação e saúde para falar, mas para mostrar a vocês o seguinte: se eu tenho no meu município pequeno, do interior da Paraíba, uma educação e uma saúde boa, se eu gerar renda e emprego, as pessoas ficam. Eu tenho que investir em praça bonita, em cultura, tu entendeu? Em educar, tu entendeu? Porque e é barato o custo de vida. Então, se eu consigo criar uma estrutura que retenha talentos como vocês, onde vocês moram, é bom para todo mundo. Não há dúvidas hoje, e eu estou visitando a maioria das cidades paraibanas, que a qualidade de vida hoje no interior da Paraíba é sem comparação melhor do que as periferias de João Pessoa e Campina Grande. Sem comparação, viu? Sem comparação, assim, nem perto. Por quê? Porque, rapaz, as cidades estão bem cuidadas. Tu entendeu? Então, se eu fortaleço
essa estrutura, que é isso que a gente está tentando fazer, incentivar os municípios a copiar os melhores exemplos. Se eu consigo fazer com que isso se fortaleça, eu estou criando uma condição para vocês prosperarem como lideranças na área de vocês e reter os talentos e as pessoas boas no lugar onde eles nasceram, tá certo? Ou o cara migrar porque quer, não por obrigação, como a gente fazia antigamente, né? O cara migrar para sobreviver, amigo, para arranjar emprego ou para não morrer de fome. Agora não, você vai migrar se quiser. A gente tem que criar essa percepção e a gente tem que ter liderança para isso, viu? Olha, eu não tenho dúvidas que estão surgindo lideranças que essas que a gente tem hoje, a gente vai olhar no dia no museu e vai dizer, rapaz, não acredito que vocês tocavam, vocês funcionavam desse jeito, não. Agora, tem que voltar a estudar, viu? Eu não acredito, isso é que vocês estão fazendo é massa. Eu participei de um projeto chamado Líder, né? Aí eu já fui para Minas Gerais, fui para o Ceará, a gente chega no lugar, eles pegam as lideranças de todas as áreas, empresário, tudo. Aí eles dão upgrades. Eu acho mais ou menos de vocês, de conhecimento novos. Eu vou para falar de cidades inteligentes sustentáveis. Aí a gente traz as coisas novas que estão acontecendo no mundo. Para quê? Para dar um reforço na musculatura, vamos dizer assim, intelectual e técnica, dos demais segmentos. É estudar. Não, você não consegue mais. Você pode ser o mais inteligente do mundo. Com esse mundo de revolução tecnológica e mudança climática, e do que vem pela frente, você não tem condições de se adaptar, de prosperar se você não estudar. Não estou dizendo que você faz doutorado, você pode até fazer, não é isso que eu estou dizendo que tem que estudar. Mas tem cara que não estuda é bom, mas é exceção. Tem talento que é nato, né? O cara vai fazer o quê? Agora, mesmo esse talento nato, ele foi um talento nato a partir da experiência do passado. O passado não vai predizer mais, sinalizar tão bem como foi outrora, porque as mudanças vão ser radicais. Eu estou falando de edição de vida, meu amigo. Eu estou falando, já tem projeto. Olha, eu não vou endoidar a cabeça de vocês, não, mas já tem vários pensadores e projetos que dizem que a criança que vai ver 800 anos já nasceu. Certo? Então, assim, né? Já tem projeto de hackeamento de cérebro, né? Você hackear para botar em outro lugar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, cara, é coisa muito diferente, estranha. Eu vivo estudando isso dia e noite. Todo dia eu me pego passado já. Ultrapassado. É uma coisa impressionante. Então a gente tem que se ajudar. Tu entendeu? A gente tem que se ajudar. Ok? Eu vou concluir. Não ia falar disso aqui, mas eu vou desistir, que hoje amanhã eu vou reclamar no impasse que estão asfaltando as cidades da Paraíba, do Brasil. A maioria errado. Rapaz, é um negócio tão absurdo. Gente, ó, esse levantamento que a gente fez, ó, a frota nas cidades menores, o percentual de frota de moto em relação a carro é mais de 50%. Tem cidade que é 80%, certo? Tu já imaginou o que está acontecendo, né? O povo deixou de andar de jumento, e zona rural também, tá certo? Para andar de moto sem capacete, né? Vocês sabiam que hoje 90% das cidades da Paraíba morre mais gente de acidente de moto que de homicídio? Quem morre? O jovem de 18 a 25 anos. Quem é esse povo? É a força produtiva que vai ajudar vocês a prosperar. A gente está matando porque está andando sem capacete e de moto. Quando eu asfalto uma cidade inadvertidamente, eu não só aumento o calor dela, eu aumento a velocidade das motos. É uma pista de corrida para o cabo morrer. Tu entendeu? Então, assim, essas coisas a gente tem que começar a ponderar. E outra coisa, eu digo muito assim, não se pode comparar morte de. O cara diz assim, não, mas morreu um bandido e um trabalhador. Eu posso comparar? Não. Eu acho que isso é desumano. Isso é desumano. Mas, economicamente falando, a gente pode dizer o seguinte: possivelmente, que a maioria dos homicídios é de bandido, né? É de facção, né? Esse cara que morreu na facção, que é um ser humano igual ao outro, tudo bem, mas dificilmente ele vai ser um trabalhador que vai ajudar a gerar prosperidade, concorda? Já o cabo que eu matei na moto, não. Sim. Então, a perda é muito maior do que a gente imagina. Tu tá vendo que uma questão de mobilidade urbana interfere no negócio de vocês? Você tá vendo que só ninguém consegue perceber todas as variáveis, que vocês vão precisar dessas variáveis, certo? Então, assim, dá um exemplo, ó, eu sou da zona rural, mas todo mundo aqui anda de capacete. Tu não gosta de moto? Não, eu tenho moto e ando de moto também. Anda de capacete, cara.
Vai no trauma para tu ver, 70% do trauma de Campinas, eu fui já, Campinas, João Pessoa, Natal, Recife, é acidente de moto. Sabe quantos dias um paciente de moto grave passa na UTI? 57. É o quê? É igual ao Covid. É igual ao Covid. Tu entendeu? Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, ó. Aqui não vou mostrar nunca, já desperdício de água, não precisa nem dizer, deixa eu passar um pouquinho aqui, tá certo? Ó, exemplos legais, tá certo? Descobri isso em Cajazeiras mês passado. Acabou o lixão, uma cooperativa funcionando perfeitamente. Tiraram o pessoal, treinaram o pessoal, eles já estão, uma parte do lixo não está indo mais nem para o aterro, fica para reciclar, gerando renda e negócio para esse pessoal, tá certo? São, assim, vários projetos legais, tá certo? E eu falar de administração pública, mas vamos falar de vocês. O que é que a gente espera de vocês no futuro? A Chile também não, né? Assistido o Gladiador não, né? Mas tudo bem, o doido deve ter assistido. Mas, assim, eu deixei esse slide só para assim, ó. Esse filme Gladiador é uma coisa interessante. O Marco Aurélio, que era o imperador, escolhe o Maximus, porque ele era um cara. Assistiu, mas rapaz, tem um velhinho aí igual a mim, gostei antes. O Marco Aurélio não escolhe Maximus, porque ele era para ser o imperador, não é? Aí o que acontece, ó? O mundo real foi que transformou ele, ó. Lascou ele no meio, né? Quem assume o medíocre do filho? Mas isso é só no público, não, viu? Isso é no privado também, em estrutura familiar, tá certo? O que acontece? Eu até, às vezes até eu choco um pouquinho. Tu sabe que eu vou confessar um negócio a vocês, os cabos sérios, mas André, tu vai falar com o pessoal do agro, é? Tu sabe que o pessoal do agro é de direita e tu é meio comunista. Não tem nada não, o meu falo em todo lugar. Não tem problema não. Eu acho que a gente tem convergência, tá? Eu vou poder dizer tudo, ainda bem que ele não lê meu currículo, que eu estou fazendo doutorado em gênero. Aí eu fui explicar, eu dei uma palestra semana passada para o pessoal, os coronéis que vão almejar o Estado-Maior dos bombeiros, sabe? Os bombeiros, não sei se vocês sabem, mas todos os anos, faz 12 anos que eles é a instituição mais respeitada no Brasil. Ganha da igreja e do exército. Todos os anos. É impressionante. Aí você entende por quê. E tu sabe, militar é mais assim, né? Quando você fala a palavra gênero, aí eu fui dizer assim, ó a errada que eu dei. Eu disse, olha, eu vou dizer a você, esse negócio de ideologia de gênero é meu burrice acreditar nisso. Rapaz, o cara botou a cara desse tamanho para mim. Eu digo, peraí, deixa eu explicar o que é gênero para vocês. É isso que eu queria explicar, o que é gênero para vocês. A partir disso aqui também. Eu sou um comerciante, tá certo? Eu tenho um filho e uma filha. Meu filho, ou eu sou um agropecuarista e tenho um filho e uma filha. O filho nunca nasceu na vida para plantar nem criar, ou para negócio, não tem talento para negócio. Minha filha nasceu talhada para ser um agropecuarista, ou minha filha nasceu para ser uma super comerciante, certo? Aí eu vou dizer a ela assim, não, você é para casar e ter filho, e você é para tocar o negócio. Esse negócio vai dar certo? Não vai, né? Isso é gênero, isso é estudo de gênero. Gênero é isso. É você, pela condição de seu papel social, eu estabelecer para onde você vai. Não, cara, eu tenho que usar na agropecuária, você como líder tem que usar o melhor, seja uma mulher, o que danado for. É bom, produz, é desenrolado, vai. É isso. Ah, não tem essa história, tá certo? Por isso que quando a gente tem um ambiente... Você pergunta assim, por que minha filha diz, papai, você fala de tecnologia, mas você é um dinossauro, que você é da conta da Caixa Econômica. Aí eu disse, puta merda, mas Júlia, ela tem razão, eu vou ter que resolver um problema na Caixa, é 2 dias, homem, e não resolve. Ela no Nubank, rapaz, ela resolve em 30 segundos. Sabe por quê? Você já viu, a Nubank é a fintech da gente de maior sucesso. Você já viu como é a equipe da Nubank? A diversidade de gente, de tipo, de pensamento. Olha, pense num. Eu não vou dizer a palavra, mas pense num negócio misturado. Mas só que tem gente de várias áreas e percepções e captam dores diferentes. Então, quando eles modelam uma solução, eles modelam com uma sensibilidade para todo mundo. Tu entendeu? Se eu boto uma sala só com um homem pensando, eles não vão captar. Se eu boto uma sala só com um cara que pensa igual a eu, ferrou, pior ainda. Quando eu boto um ambiente mais diverso, que as pessoas são civilizadas em conversar, em trocar ideias,
E pelo menos, e aí é uma característica que eu acho do líder. O líder vai ter uma capacidade de arregimentar e de dialogar, de buscar consensos entre grupos os mais diversos, mas se aquele consenso consiga fazer com que as pessoas se desarmem do ponto de vista ideológico e de crenças e digam assim, não, aqui dá para a gente trabalhar junto e fazer o melhor. Esse eu acho que é o, vamos dizer assim, é o líder do futuro. Certo? Aí o cara diz assim, não, mas André, tu é muito utópico, senão... Aí eu gosto dessa frase de Cervantes, ele diz assim, ser utópico não é loucura, nem utopia, é justiça. Né? A gente, num estado, num lugar como o da gente, veja bem, de adversidade, num estado pobre, a gente tem a capacidade de transformar isso. Eu não tenho dúvidas que a gente é capaz de transformar. Agora, a gente precisa se unir. A gente tem que ter estudo, conhecimento, e tem que ter uma coisa que eu acho que é fundamental: paixão pelo que faz. Eu não tenho dúvida que a gente, juntando essas coisas, a gente é capaz de produzir e fazer grandes transformações no negócio de vocês, e vocês liderarem um processo de transformação para fazer a Paraíba, de fato, um ambiente, um lugar, uma ilha de prosperidade e geração de rede de emprego para todo mundo. Tá joia? Muito obrigado. Agora vamos conversar. Eu já falei demais. Deixa eu só, me permita só um minutinho, só para falar com minhas filhas, que eles estão ligando, feito um louco aqui, saber o que foi. Só um instantinho, viu? É 1 minuto. Quem tiver aí pergunta, pessoal, já pode levantar a mão aí que... Tinha pergunta no chat, Felipe. Depois tu vê lá, de Bruno. Acho que o áudio está Gente, desculpa. desligado. Não, foi eu que desliguei, porque eu estava falando com meus filhos, sabe? Pedindo Sim, coisa, sim, negócio do Amazon Prime, não some, não compro esse negócio da Amazon, não, tirar os americanos do circuito. Mas não tem jeito, não. Tem Digam. uma pergunta aqui do Bruno Martins, que ele colocou no chat, sobre a arborização rural e urbana. No estado da Certo. Paraíba, há algum programa em atividade? Tem em alguns lugares, sim. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem vários municípios que estão fazendo, tá certo? Vários. Eu quando fui secretário, a gente tinha um projeto em Campinas chamado Minha Árvore. A gente chegou a plantar 40 mil árvores, ganhou prêmio nacional e tal. E era legal, só dando um exemplo para vocês. Lá foi que a gente fez. Começou esse processo, aí tinha um estudo do inventário que eram as árvores adequadas, e a gente fez uma coisa legal. Você sabe o que é gamificar? Gamificação, sabe, né, Letícia? Quem não sabe é o seguinte: esse povo, os guris, esses guris, vocês gostam muito de jogar, né? Então vocês têm uma mentalidade muito relacionada à areia, estão dizendo aqui. Eu vi, relacionada a jogo. Aí o que é que a gente fez? A gente inventou um aplicativozinho que os guris e as gurias plantavam a árvore e tinha um joguinho. Se ele fosse lá, aguasse, olhasse, se ele
intervisse com a muda dele e ele ia ganhando ponto, aí criava uma competição, entendeu? Aí esse aplicativo premiava os primeiros lugares e envolvia pai, era um negócio massa. E também a questão de educação ambiental, tá certo? Tem vários, Maturé, Areia, tem vários municípios, e a gente está tentando acelerar isso. Então, a gente está em discussão também com o pessoal da Secretaria de Educação, para a gente criar uma espécie de combo verde para as escolas verdes, botar horta, isso aí está um processo. O que eu acho que precisava, que não eu estou vendo, e eu não entendo bem, mas vocês podiam fazer, é a questão daquelas soluções que a gente chama de SAF, né? Como pegar as produções de vocês e começar a introduzir árvores, tá certo? Eu vi aquilo que eu estava dizendo a vocês, eu vi a solução eu fiquei impressionado em Monteiro, que eu fui conhecer aquele projeto, tinha um projeto lá de irrigação pelo Vale, pelo São Francisco, são 700 hectares, sabe? Acho que lá são 62 agricultores. E o que aconteceu? Aí eu tava lá, meio-dia, só da porra, meio-dia, e eu vendo lá, plantação, um negócio legal, e eu digo, rapaz, por que não faz aqui? Faz planta árvore, aí até o cara deu uma ideia lá na hora, até para dividir os lotes. Não planta árvore para dividir os lotes? Né? O cara já ganha um espacinho ali, né? Aí eu disse, eu estava lendo muito esse negócio de SAF, eu não sou especialista, mas estava lendo muito. Eu disse, por que não faz a SAF, a solução de agrofloresta? Aí um deles disse, eu fiz lá em casa. Nós saímos, Felipe, Letícia, de meio-dia, um negócio quente, foi lá para do cara. Rapaz, quando a gente entrou no do cara, parecia que tinha ligado os ar-condicionados. Tudo coberto, a cerca viva, tudo coberto. Ele já estava fazendo uma variação de produção de alimentos junto com as árvores, você vai plantando as árvores, aí tem uma estratégia, tá certo? Então, assim, é uma tendência legal, principalmente para a gente aqui do semiárido. Então, acho que, assim, o que vocês puderem fazer tem que estudar, claro, né? Isso aí precisa saber como fazer para não atrapalhar muito. Eu acho que até para o gado ficar na sombra. Eu fico pensando, mas por que não planta mais aqui, bicho? Tu entendeu? Assim, tem que pensar como aguar, né? Tem que pensar como aguar, mas tem soluções, tá certo? A gente tem que fazer uma série de áreas para começar a produzir mudas. Em áreas urbanas tem que ser muda acima de 2,5 metros, para evitar, porque a taxa de sucesso é muito alta. Tem tecnologias. Evitar árvores exóticas, assim, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que acelerar, mas muito mesmo. A gente está brigando por isso, tentando explicar isso, a importância disso. Às vezes é uma coisa que as pessoas mal percebem. Eu digo muito, as pessoas me chamam para falar de mobilidade urbana, sabe? Aí eu digo, não, qualquer solução que você põe hoje para estimular o carro não vai funcionar mais em cidades grandes. Esqueça isso. Até porque a frota de veículos cresce muito mais que a população. Então, isso é inviável. Você não combate congestionamento aumentando a infraestrutura viária. Isso já foi dito que não funciona em nenhum lugar do mundo. Não funciona mais. Nem os americanos que adotaram esse modelo recuaram. Aí é um problema. Quem tem, como eu, tem formação de engenharia passada, não tem essa noção de mobilidade urbana sustentável. E vocês, jovens, não chegaram ainda para tomar decisão, que entende mais disso. Aí eu digo em João Pessoa, e disse em Campinas, eu fui secretário lá várias vezes, aí eu disse assim, a gente precisa estimular o transporte, primeiro pedestre, o ciclista e o transporte público. Aí o cara disse, mas André, como é que o cara vai andar em João Pessoa na cidade tropical? Você anda com arborização. Eu não posso mandar uma pessoa sair da casa dela para ir para a unidade básica de saúde, ou uma criança ir para a escola no sol. Aí eu tenho que plantar árvore na calçada para ela ir com conforto térmico. Até para vender. As pesquisas mostram isso mundialmente. Quando você passa por uma vitrine que está na sombra, você para e se estimula a comprar. No sol você passa direto. Até para negócio é bom. Tu entendeu? Mas não é só para isso, para vocês terem uma ideia. A gente não está vendo o alagamento das cidades, as infraestruturas urbanas elas não estão aguentando a intensidade da chuva, porque o solo está impermeabilizado com asfalto e concreto. A árvore, quando a chuva cai, a copa da árvore, ela coleta já no mínimo 10% da água que cai. E ela tem uma coisa interessante, ela pega a água e filtra e entrega no lençol freático, limpa, que vai para o rio, para o riacho. Quando a água passa direto pelo meio fio, ela, além de eu ter uma velocidade de água muito grande, eu estou levando aquelas toxinas, aquela sujeira todinha para onde? Para os rios. Então a árvore, ela dá sombra, dá conforto térmico, ela melhora os negócios, ela melhora a drenagem urbana. Outra coisa que é exaustivo, já te falou isso, você está fazendo um tratamento, aí você está no hospital olhando para um bosque e olhando para uma parede cinza, você fica melhor quando? Quem está olhando para o bosque, né? Isso já está provado. Então, qual é o maior problema de saúde do século XXI? É doença mental, né? É depressão, não é?
não burnout. Então, o verde traz saúde mental, sem contar que embeleza a cidade, cara. Então, plantar hoje é assim, eu estou ajudando na saúde, na mobilidade urbana, na beleza da cidade, tá certo? No conforto das pessoas e nos negócios. E no campo, eu vou começar a criar ambientes de temperatura mais baixa e termina influenciando numa pluviometria, tá certo? Então, assim, e na biodiversidade, e aí vocês entendem mais do que eu, esse diálogo que eles agora mostram, né? Que as plantas e as aves, elas conversam umas com as outras. Exatamente, você melhora, inclusive, os serviços ecossistêmicos, tá certo? Então, assim, tem que a gente arregaçar as mãos e trabalhar em cima disso. Teria mais alguma pergunta? Tem a pergunta de Gleice. Que É. conselho você daria para essa nova geração sobre usar a IA de forma estratégica, crítica e a favor do desenvolvimento da sua liderança e originalidade? O que vemos hoje é posicionamentos cada vez mais genéricos e poucos autênticos. É isso, assim, não tem como a gente deixar de usar a inteligência artificial, ao meu ver, tá certo? É aquilo que eu digo, a gente vai virar um ser híbrido, não é? O que é o híbrido? Eu vou somar uma inteligência minha, natural, com uma artificial. A gente já faz isso, quando você pegar uma calculadora antiga, você está somando, né? Só que eu estou usando agora uma tecnologia. Agora, o perigo é que ela possa lhe engolir, né? Que ela vai avançando, avançando. Aí você, como liderança, tem que compreender, e aí não é uma decisão, viu? Aí quando a gente diz assim, André, tem que falar de ética, tem que aprender ética, porque vai ser uma decisão ética. Você já ouviu falar de uma coisa chamada singularidade? Letícia já, né? Letícia, algumas pessoas dizem que a gente só consegue isso em 100 anos. Outros acham que em 2040 a gente consegue. O que é a singularidade? Vai ser um momento em que a inteligência artificial vai superar a gente em todas as áreas, certo? E alguns dizem que ela vai adquirir consciência. É como se fosse um novo ser surgindo. E eu não vou nem falar da questão religiosa, né? Já é outra viagem, mas poderia entrar. Mas não dá tempo aqui, nem nos pertine. Só que ela pode assumir um controle e, de certa forma, causar um perigo, né? Você já viram, leiam a respeito dos treinamentos de algumas IAs que eles deixaram sem controle e elas eram, uma virou nazista, é o negócio mais louco do mundo. A do Google mesmo aconteceu isso, tá certo? Aí o que que acontece? Quem vai frear isso? A ética. A ética. E, de verdade, quando eu vejo o Caba dizer que acredita que os caras da Big Tech estão querendo deixar livre, porque era questão de liberdade de expressão, aí é burrice mesmo, com todo respeito, é burrice. Não, os caras querem deixar livre porque eles querem treinar sem limite, e aí eles vão dominar tudo. Eu tenho que dizer assim, ei, calma, eu não posso arriscar a vida humana não, cara. Outra coisa, eu posso substituir, posso. Será que vale a pena substituir de uma vez e as pessoas vão trabalhar em quê? Não é? Então eu posso, a ética é exatamente essas decisões que a gente tem que tomar, é de a gente criando um ambiente de transição. Porque quando houve a Revolução Industrial, que veio os teares, os caras, aquele negócio, né? Os caras quebraram e tal. Esse período de transição da Revolução Industrial, hoje a gente não aguentaria. Porque tem rede social, as pessoas estão mais estudadas, então ninguém vai aguentar gerar um futuro, a gente vai entrar em caos. Então, quem vai decidir? Isso são decisões humanas éticas. Eu tenho que ter pesquisa para evoluir a IA, mas eu tenho que ter pesquisa para frear algumas coisas da IA. Isso eu penso assim, tá certo? E muita gente, inclusive do Vale do Silício, está batendo nessa tecla o tempo todinho. A gente está com muito mais pesquisa para desenvolver do que para dizer assim, ei, peraí, desliga ela. Só dar um exemplo, para você entender o que eu estou dizendo na prática, tá certo? Se eu crio uma super inteligência, que eles acham que em 2040 eu crio, tá certo? Presta atenção, ainda bem que eu estou vendo vocês. Eu crio uma super inteligência em 2040, vamos dizer que ela aconteça. Pá! Aí ela diz assim, no ritmo que vai, a Terra vai se acabar. Aí ela pode pensar assim, não pode? O que é que ela pode fazer? Qual seria a solução para a gente resolver o problema, por exemplo, do aquecimento global rapidinho? Como era que eu acabaria o problema de não destruir a Terra? Qual o primeiro raciocínio que pode vir? Esse raciocínio é meu não, viu? É de pelo menos 100 grandes pensadores de IA no mundo. Ele pode dizer assim, quem está acabando o mundo não é o ser humano, vamos acabar o ser humano, é mais simples. Que no instante a Terra se recompõe, não é? Eles podem fazer isso. Eles acham que a gente passa a ser quem vai para o zoológico é a gente. Como desligar? Como desligar se ela está espalhada? E é uma super inteligência, tu entendeu?
A gente já tem, há 6 meses atrás, eu já li que uma das IAs japonesas, ela desenvolveu uma técnica de evitar que desligue ela. Os caras perceberam, conseguiram dar uma freada, entendeu? E botar 2 IA para falar, pode estar aí, tem vários artigos escritos sobre isso, e elas desenvolveram uma linguagem entre elas que ninguém entendia. Porque vocês sabem que quando a gente usa o Big Data, que é a grande capacidade de processar milhões de dados, por isso a gente chama Big Data, né, imensidão, oceano de dados, tem algumas coisas que a IA faz que a mente da gente não acompanha pela velocidade de processamento. Então, assim, tem coisas já que é obscura hoje para a gente. Já tem decisão que os algoritmos tomam na vida da gente, até na escolha do Netflix da gente, que não dá para explicar, porque o cérebro da gente não acompanha. É como se eu estivesse perdendo. Eu não posso perder o controle. Por isso que eu digo, por isso que os cabas das Big Tech estão fazendo o que agora? Os CEOs estudando filosofia, para dizer assim, peraí, o que é que eu posso pensar diferente além da IA? Não é? Então, essas lideranças vão ter que vir com conhecimento de tecnologia, não é para virar um ludita, não, é para entender de tecnologia, mas com alta capacidade crítica. E aí, amiguinho, ler, viu? Ler coisa que fosse a mente. Ler coisa que fosse a mente. Tem só mais uma pergunta aqui do Anderson. Como implantar sistemas inovadores nas cidades? Tem um caminho a ser seguido? Tem vários, assim, esse curso, quem for aí de Pocinhos, ou perto, amanhã eu vou dar um curso sobre isso lá em Pocinhos, amanhã à tarde. Mostrando algumas tecnologias e como fazer esse processo de inovação, tá certo? Para trazer essas tecnologias para os municípios, tanto tecnologias digitais, físicas, como sociais. Às vezes não é nenhuma digital, não é nenhuma IA, é uma coisa que alguém está fazendo que está dando certo. Eu dei até o exemplo hoje da proficiência de matemática das escolas, uma escola de Cajazeiras, que eles fizeram uma forma que os guris e as gurias estão aumentando a performance lá em cima com tecnologia social. Tem pouco de tecnologia digital. Tem várias formas de fazer isso, tá certo? Tem várias formas de fazer isso. Esse projeto que eu coordeno em João Pessoa, chamado Espaço da Lei Digital, pensa nisso. A gente tem vários projetos da gente interessantes, que a gente está mostrando no Brasil e fora até. Eu fiz minha formação de Smart City em Taiwan, tanto formação como de auditoria, e a partir de então comecei a trabalhar, e lá eles são muito fortes nessa parte de tecnologia. Mas hoje eu vejo que assim, a gente tem que pregar primeiro que a gente consiga trazer a inovação no sentido de melhorar imediatamente os resultados econômicos, sociais e de gestão pública. A gente precisa desse arranjo, sabe? Uma coisa só não vai funcionar, não. É preciso juntar todo mundo, né? E eu acho que vocês são fundamentais, porque a gente não tem condições de levar no pique que a gente está. Hoje eu saí de uma pessoa de 8 da manhã, acordei 5 horas, corri 10 quilômetros, passei o dia todo, tem uns 200, estou aqui com vocês, eu vou fazer a apresentação, eu não aguento pela minha idade. Vocês têm que tocar o barco, né? Aí, assim, o que acontece? A gente precisa encontrar, eu acho assim, sabe? Tem um livro de um cara chamado Prates agora, A Sociedade contra o Estado. Não é contra o Estado, assim, é contra o Estado como poder de coerção que quer dominar tudo, e uma sociedade que pode ter lideranças que não é liderança de hierarquia, de coerção, não, é liderança que consegue consenso. Eu acho que é isso que a gente vai precisar, sabe? Pessoas que pensem consenso, que consigam pegar o pessoal da sociedade civil, do poder público, das universidades e da iniciativa privada e criar sinergia, sabe ali, ó, a gente sentar com todo mundo e vamos resolver junto, só não consigo, cara, me ajuda. Poder de articulação, exatamente. Saber, ó, eu digo muito isso, se tu vê os guri e as gurias que estão desenvolvendo soluções com a gente lá no tribunal, teve um dia que eu pedi para abrir a câmera, porque só quem abria era o velho eu, né? Era todo mundo com a câmera fechada. Um dia abri, parecia umas crianças. Eu disse, meu amigo, vocês são uns bebês, como é que pode um negócio desse? Mas veja, tu já imaginou esses guris super inteligentes, essas meninas? Eles vão criar uma solução para a segurança pública, tá certo? Aí eu pergunto assim, tu já entrou numa favela atirando? Já levasse um tiro? Já salvasse alguém? Não. Como é que tu vai criar uma solução? É onde vem a experiência do mais velho, que vai juntar o cara que faz isso, juntar com os guri e as gurias que sacam essa performance de tecnologia, tá certo? Mas para isso, o jovem e o idoso, eu não posso ficar com aquela conversa de velho, que é insuportável, né? Esses jovens hoje são muito fracos, são inseguros. O homem inseguro é a gente. Em si que todo mundo que eu conheço toma remédio para dormir.
Todo mundo que eu conheço é manipulado pela internet. Cadê a tua maturidade? Não, cara, não é para atacar ninguém, não. Todo mundo está inseguro, porque com rede social lascaram a gente. Ó. Então, se une, cara. Pega a experiência do mais velho, pega a expertise do outro. Aí eu acho que o líder vai ser isso. O cara que tem um time e consegue dialogar com 80 e com 16 e com 20. E daí extrair modelo de negócio, soluções assim, legais, tu entendeu? Vocês, principalmente, porque vocês têm uma característica que é interessante. Tem um conhecimento, assim, secular, de agricultura, de um jeito de fazer, né? Que aí eu posso trazer a biotecnologia para reforçar, pode. Mas tu já imaginou quanta solução tem no bioma Caatinga ou no bioma amazônico de soluções de medicamentosas que eu posso pegar o que o índio de 4.000 anos usava e que eu posso pegar aquele indício de cura e trazer a biotecnologia para acelerar os processos e eu transformar em medicamento? Então, esses saberes antigos, eles são fundamentais, inclusive na produção de alimentos de vocês. Então, assim, se a gente junta tecnologia com saberes antigos e boa vontade, e mais pragmatismo e menos ideologia, eu acho que a gente é capaz de grandes proezas. Por isso que eu digo, se você for jovem, pelo amor de Deus, não seja radical com relação à política. Esses caras não estão nem aí pra gente, homem, pelo amor de Deus, esses caras não estão nem aí. A verdade é essa. Cara, vamos resolver a vida da gente, que a gente está sendo político no bom sentido. Você pode admirar, tá, mas dê um limite assim, dê uma freadazinha, tá certo? Vamos resolver as coisas da gente, tu entendeu? Aí eu acho que assim, que tem muita coisa boa por vir nesse sentido. Bem, eu Vocês acho que querem que eu mande? Oi. Pode Pode falar, falar. amigo. Não, é só se acho que não tem mais nenhuma pergunta de nenhum participante. Pode falar aí depois a gente encerra. Alguém vai falar mais? Laura, manda. Pode falar, Boa Laura. noite, André. Oi, Boa noite, gente. Laura. Como sempre, uma atrevidinha aqui no meio dos jovens, mas eu queria falar um assunto que eu sou de Alagoa Grande. Legal. Sim, aí meu pai, ele hoje era secretário da infraestrutura. E aí uma coisa que ele me falou, que eu não sabia, em relação à limpeza da cidade, que hoje a cidade não tem mais aterro, não tem espaço, bem dizer. E aí boa parte do lixo vai para uma outra cidade, que é Guarabira. E o custo de você mandar para lá, deixar lá, é muito alto, uma coisa que eu não imaginava. E aí, outro ponto também que eu estava observando é que não somente na cidade que as pessoas acumulam lixo, como essas pessoas da cidade levam para a zona rural. E aí eu fico imaginando, meu Deus, assim, eu como jovem líder, todo mundo aqui como jovem líder, talvez a gente tenha que ter um posicionamento com relação a isso, apesar de ser uma coisa básica e muito lógica para todo mundo, né? Que não é certo a gente pegar o lixo e levar lá para a zona rural, que é o ambiente assim mais importante que a gente precisa preservar. E aí eu fico pensando assim, será que realmente é válido a gente usar a rede social para falar de um assunto que, pelo menos na minha cabeça, é um assunto muito simples e muito óbvio? E aí eu ia te perguntar também se existe alguma outra ideia, alguma outra solução que a gente possa trazer como jovem, como líder, e que leve para essas pessoas lá da zona rural, impedir que essas pessoas tragam lixo, ou até mesmo da gente fazer com que as pessoas evitem de levar esse lixo para a zona rural. Tá. Laura, vou dar um exemplo que eu dei há pouco tempo numa palestra que eu dei aqui para uns prefeitos em João Pessoa. Eu faço parte, tem um projeto de cidades inteligentes que é organizado pelo FIRA de Barcelona. É o maior encontro de cidades inteligentes do mundo que acontece em Barcelona. O segundo é em Curitiba. Aí tem Nova York, Singapura, e eu acho que agora vai para algum lugar do Egito, eu acho, uma coisa desse tipo. Eu todo ano dou essa palestra lá. E eu faço parte da comissão julgadora que escolhe os melhores projetos do Brasil. Tu escuta essa história que vai cair o que tu tá dizendo. Aí são 3 espanhóis e 3 brasileiros. Aí eu tava contando essa história nesse evento. Aí lá apareceu um projeto chamado Moeda Social.
como tem a ver com vocês, esse projeto, como é legal. Olha o que ela disse, a Paraíba hoje é o primeiro estado no Brasil que zerou lixão, certo? Tem umas coisinhas, tem uns até que estão sendo meio que um lixão, mas, no geral, a gente deu um avanço substancial. Qual foi o problema? Isso que ela está dizendo. A distância de transporte, certo? Tem município que leva 80 quilômetros, 100, então ficou caro para o orçamento público. Resolveu um problema ambiental e criou um problema econômico. Lembra aquele negócio, sustentabilidade tem que ser econômica, ambiental, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso levar o lixo todo. Como é que eu faço isso? Como foi que Santo André fez? Uma coisa bem simples, viu? Santo André pegou, foi nos bairros pobres e disse assim, ó, você vai entregar uma parte do lixo para reciclagem e eu vou te dar em troca a mesma quantidade em alimento. Comprar da onde? Da agricultura familiar. Olha o ciclo que eu fiz. Eu atuo na segurança alimentar, certo? Eu ativo a produção agrícola do entorno com recursos, né? Então, estou gerando capital, diminuo o custo do seu pai lá de fazer o transporte e cria uma percepção de educação ambiental. Quando eu terminei, a palestra, a prefeita de Monteiro chegou para mim, Lorena, disse, André, arranja uma startup para fazer isso para mim. Disse, mulher, tu não precisa disso, não. Com um mês, ela implantou em Monteiro. Com um mês, ela implantou em Monteiro. Agora, essa que eu mostrei a vocês rapidamente, essa de Cajadeiras, isso também, aí eu dei essa ideia. Avança com essa outra área. Aí o que acontece? Quando eu estava defendendo as hortas urbanas em escolas e nas cidades, aí uma parte do lixo orgânico também não vai mais. Ó, 57% do lixo de Campina, por exemplo, é orgânico. Uma parte desse lixo eu posso fazer o quê? Compostagem. Para quê? Para eu produzir árvore ou alimento. Tu entendeu? Tem solução. Eu começo a diminuir, descomprimir a ideia, o ideal, o sonho. Já tem uma cidade no Japão que é assim, não sai nem um lixo de lá, tudo é aproveitado. Tu entendeu? Então, assim, porque não é só a questão do custo, você bota em cima de um caminhão que vai acabando o asfalto, vai poluindo. Tu entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir a produção de lixo ou reaproveitar ao máximo possível. Tem várias tecnologias sociais aí envolvidas, mas são soluções que dão certo, que estão dando certo. A gente vai ter que acelerar, porque senão vai ficar muito caro para os municípios. Tu entendeu? Porque um aterro não é uma solução barata, entendeu? Mas tem soluções na Paraíba, muita gente já está começando a fazer. Tá certo? Obrigada, André. Nada. Foi uma palestra excelente, viu? Pense, Obrigado. quem participou do começo ao fim aproveitou de verdade. E vamos encerrar, né? Estamos chegando ao fim da nossa palestra. Em nome da equipe organizadora, agradeço a todos pela presença e especialmente ao André Agra, né, que tirou um pouco do seu tempo e sua vivência aí para nos falar um pouco. E lembramos a todos que o conteúdo será gravado e transcrito e vai gerar um relatório com os principais pontos e será compartilhado em breve com os participantes. E agradeço a presença de todos e uma excelente boa noite a todos.